Olá, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso 10º encontro online. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosana Laísa, sou psicóloga clínica, atuo mais de 34 anos. Eu sou a única especialista da técnica do treinamento autógeno, que é uma técnica alemã, que na verdade esse treinamento autógeno é um condicionamento mental, onde as pessoas vão estar conseguindo o autocontrole sobre o corpo e a mente. E aí eu desenvolvi essa fórmula do Dr. Schutz, que ele apresentou isso em 1926. Eu desenvolvi nesses mais de 34 anos para a fórmula consciente. Então, assim, para todos os meus pacientes, eu ensino essa técnica para que a pessoa realmente consiga esse autocontrole, consiga realmente equilibrar os neurotransmissores, equilibrar a ansiedade, o estresse. E tô vendo agora assim, algumas pessoas já estão entrando. Boa noite Simone, boa noite Cafu, boa noite Joyce. Me tira uma dúvida, é normal ter falta de ar por causa da ansiedade? Sim, por quê? Porque na verdade quando você está no nível de ansiedade acima do normal, então a oxigenação ela fica deficiente. Então o que acontece? A vista fica turva, às vezes a pessoa sente uma sensação às vezes de estranheza, né? Então por isso que é importante estar fazendo sempre a respiração diafragmática. Boa noite, Neuza, tudo bom? Essa respiração diafragmática, na verdade, ela ajuda para vários transtornos mentais, né? Então hoje a gente vai estar falando um pouco de alguns dos transtornos. E no final da live, hoje eu vou fazer uma coisa diferente com vocês, tá? Eu vou estar ensinando uma mentalização que vocês vão poder estar fazendo todas as noites, na hora de dormir, para vocês se sentirem bem no dia seguinte, tá? Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Boa noite, Walter, tudo bom? Eu não sei se no grupo, Neuza, da sua página da Síndrome do Pânico, tá passando direitinho. Você pode ver pra mim? Porque eu tô aqui também no meu perfil, Rosana Laísa, e eu tô aqui no grupo também da página da Síndrome do Pânico. Boa noite, Diego. Doutor, é normal ter pensamentos de culpa e preocupação por conta da ansiedade? Como se livrar? Então, essa sensação às vezes de culpa, porque veja bem, vocês às vezes estão passando por uma fase de fragilidade, né? Então, nessa fase, acontece que vocês ficam mais sensíveis, né? Então, eu acho que assim, tem que se permitir também sentir, sabe, tudo isso que vocês estão passando, né? Porque uma coisa que eu sempre assim, eu falo pra vocês, em todas as lives que a gente tem feito, tudo acontece, não é agora, nesse exato momento. Por exemplo, 2017, então de repente a pessoa teve uma TAG, aí teve um transtorno do pânico, teve uma fobia, teve uma depressão. Tudo acontece lá de trás, desde a infância, tá? Então assim, são coisas, são memórias que a gente vai registrando na nossa mente e que isso vai colocando, vamos dizer assim, ou uma memória negativa ou positiva. Oi, Leandra, tudo bom? Agora tá entrando aí no grupo, né, Leandra? Tá me ouvindo bem também? Me dá um ok, tá? Então, na verdade, assim, essas memórias, elas vão ficando registradas na nossa mente, da infância, da educação que a gente teve, do contato que a gente teve com o nosso pai, com a nossa mãe, entendeu? Boa noite, Iris, tudo bom? E aí, na adolescência também, então todas essas memórias, às vezes negativas, elas vão desenvolvendo, depois de um certo momento da vida da gente, às vezes algum transtorno mental, tá? Então isso é muito comum, e às vezes a pessoa se culpa também por isso, né? Então não tem que se culpar, sabe? Acho que assim, tem que entender, tem que aceitar, né, essa doença e de repente fazer um tratamento adequado, sem medo, tá, gente? Isso que é importante. Boa noite, Mário. Criança com ansiedade e toque é melhor? Psicólogo ou psiquiatra? Então, Mário, assim, o que é importante, não sei se seria algum parente seu, né? Mas assim, leva primeiro para fazer um diagnóstico. Acho que assim, tem psicólogos especializados
em ludoterapia. Então, eles têm condição de fazer um tratamento, primeiro saber o diagnóstico, isso que é importante, gente. Não adianta a gente, assim, buscar ajuda sem a gente saber primeiro o que a gente tem, né? Primeiro a gente precisa saber o diagnóstico. E aí, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico, aí ok, então a gente vai fazer um tratamento adequado. Pode ser com um psicólogo e também psiquiatra. Eu não sei o caso específico dessa criança, né? Se ela já tem realmente esse toque, essa ansiedade, quantos anos tem essa criança, né? Então precisa verificar isso direitinho. Neuza, para enviar pergunta, clique no vídeo. Ah, legal, Neuza. Obrigada. Luciana, faço tratamento contra crises de pânico, estou bem melhor. Puxa, que bom, Luciana. Isso que é legal, gente. É uma coisa assim que eu sempre coloco aqui, e eu sei que é difícil, né? A gente fazer, por exemplo, posts assim de superação. Posts de repente, de coisas que vocês não conseguiam e de repente vocês conseguiram superar. De repente não conseguia sair de casa e começou a sair, entenderam? Então isso é importante, porque isso vai estar ajudando as outras pessoas também. E não só falar de medicamento. Medicamento não vai adiantar nada a gente estar conversando, né? Porque cada organismo reage diferente, tá? E os sintomas também. Não adianta a gente só falar dos sintomas. Né? O que é importante? A gente entender todo esse processo desde a infância, adolescência até a fase adulta, para a gente perceber o que aconteceu lá atrás na vida da gente, que de repente a gente desenvolveu um transtorno mental. Isso que é mais importante, a gente fazer uma autoanálise. Vocês precisam começar a aprender a fazer isso, tá? Boa noite, Ana. Tenho passado muito mal, já tive depressão. Oi, Neuza, boa noite. Boa noite, Luciana. Agora tá indo direitinho aí no grupo, né? Aí que bom. Boa noite, Jô. Doutora, desde ontem coloquei na cabeça que estou com câncer. Estou com dor de garganta e do lado da cabeça. É normal sentir esses medos? Eu tô tão arrasada que já chorei um monte de medo. Então, Jô, o que é importante, gente? A gente trabalhar aqui os nossos pensamentos, né? A gente tem que trabalhar com os pensamentos 24 horas, não adianta. É uma fração de segundos que de repente aí você começa a pensar, eu tô com câncer, aí eu tô me sentindo mal, aí de repente uma outra pessoa aconteceu alguma coisa, vai acontecer comigo também. Não, a gente tem que, na verdade, combater esses pensamentos negativos. Como? A gente começar a mentalizar coisas boas. A gente começar a acreditar que amanhã eu vou me sentir melhor. Amanhã eu vou acordar melhor. Amanhã eu vou ter mais segurança. Amanhã eu vou ter mais equilíbrio. É isso que a gente precisa estar fazendo todos os dias. Porque é isso que vai gerando a nossa força interior. Não é nos outros, não é na medicação que eu tenho que jogar essa força para me curar, entendeu? De qualquer transtorno mental. É a força interior, é como eu me entendo, é como eu faço essa autoanálise para que eu consiga ter mais equilíbrio para estar enfrentando essas situações difíceis. Boa noite, Roberta. Tudo bem com a senhora? Doutora, tenho síndrome do pânico e não sei o que desencadeou. Eu tenho um sério problema com quinta-feira, aí eu fico muito mal, fico depressiva e com desrealização. Então, Roberto, o que seria legal você fazer? Começa a observar o que já aconteceu lá atrás, no seu passado. Alguma quinta-feira, de repente, aconteceu alguma coisa que não foi muito legal para você. E que isso ficou registrado na sua mente, tá? Então, de repente, toda quinta-feira, você começa a desenvolver uma ansiedade acima do normal, né? Então, isso que é importante você detectar quais são, né, as situações que você viveu que, de repente, toda quinta-feira você começa a se sentir mal, tá? Boa noite, Lauana. Minha mãe e meu irmão sofrem de síndrome do pânico desde criança. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico depois de... Aí eu não sei, assim, não tô conseguindo ler o restante, tá? Tenta colocar novamente, porque assim, ó, uma coisa que eu vou te falar pra vocês. Quem já me conhece aqui, né, sabe que depois da live, gente, eu sei que é pouco tempo, né, 1 hora só de conversa, das 18 às 19, mas podem colocar todas as dúvidas que eu vou estar respondendo um a um, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Boa noite, Karina, tudo bom?
Jaqueline, é uma luta constante. Eu tenho todos os dias. Tudo que as pessoas têm, eu acho que terei também. Então, Jaqueline, aí isso você precisa começar a modificar o seu pensamento, tá? O que as outras pessoas têm, de repente alguma doença específica, ou de repente a questão, por exemplo, do suicídio, né? Que tem, esse mês é mais relacionado, né, com alerta sobre isso, né? Então, acontece assim, são pessoas que têm uma depressão profunda, é diferente da depressão que vocês têm, de repente, no transtorno do pânico, tá? No transtorno do pânico, a depressão ela é secundária, então é uma depressão leve. A sensação é que, tipo assim, eu quero acabar com a minha vida hoje para não ter mais problemas, para não sofrer tanto, né? A gente geralmente pensa essas coisas. Mas conforme a gente vai enfrentando essas situações difíceis, o que vai acontecendo? A gente vai adquirindo uma força interior cada vez maior. E isso não vai levar vocês ao suicídio. É isso que vocês precisam separar e não ficar naqueles pensamentos ruins, né? De repente, a pessoa que tem uma depressão profunda, ela já tem um humor deprimido, tá? É uma pessoa que, de repente, pode começar na infância, às vezes na adolescência, ou no começo da fase adulta. Então a pessoa realmente ela perde a vontade de sair de casa, não come mais, não tem vontade de tomar mais banho, não quer conversar com as pessoas, né? Então é totalmente diferente de um transtorno do pânico. Por isso que a gente precisa separar muito as coisas e até os sintomas. Porque às vezes o que eu percebo é que todo mundo vira e fala assim, então isso daí é efeito, sei lá, da síndrome do pânico. Não, às vezes de repente a pessoa, sei lá, comeu alguma coisa e que fez mal pro estômago, tá? E de repente vai ter uma azia, vai ter uma dor de estômago. Isso não quer dizer que ela tá tendo algum sintoma da síndrome do pânico. Então a gente precisa começar a aprender a separar totalmente esses sintomas, para vocês começarem a fazer essa autoanálise, isso que é importante. Mesmo quem esteja fazendo terapia, é importante vocês fazerem esse trabalho fora, porque a terapia não é uma vez por semana, gente, é trabalhar lá fora todos os dias, isso que é o mais importante, tá? Oi, Laise, tudo bom? Tenho um transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, como é complicado a mistura dos sentimentos, sim? Porque assim, por isso que é importante a terapia, né? Na terapia a gente tem um autoconhecimento, a gente começa a aprender a entender o que aconteceu na nossa infância, o que aconteceu na nossa adolescência, né? Por que a gente continua tendo comportamentos inadequados, por que eu sinto insegurança, né? Por que eu não consigo fazer determinadas coisas com mais tranquilidade, com menos ansiedade? Então, por isso que é importante na terapia, é vocês modificarem a forma como vocês encaram a vida. Isso que é o mais importante, tá? A partir desse momento, o que vai acontecer? Vocês vão ter ferramentas nas mãos para vocês conseguirem mudar a vida de vocês. Para vocês terem o controle da vida de vocês, mas de uma maneira saudável, tá? Boa noite, Wagner. Sou de Itacoaquecetuba. Ai, que legal. Sou diagnosticado com síndrome do pânico. Gostaria de saber, quando estou perto de cheiro de gordura, poeira, começa a ter crises. Tem a ver? Então, o que acontece, Wagner? Os 5 sentidos, eles ficam mais aguçados. Então, de repente, às vezes assim, um cheiro mais forte, você começa, de repente, a ter uma crise de pânico. Às vezes, por exemplo, a iluminação. Aquela iluminação fria, por exemplo, de supermercado e shopping, às vezes, nossa, é ruim às vezes para as pessoas, porque aí aquela luz, ela vai dar um estímulo que de repente você pode ter mais uma crise de pânico ali dentro, entendeu? Então, às vezes acontece muito isso, tá, Wagner? Boa noite, Ert, né, Silva? Nunca imaginei que passaria por isso. E amanhã faz uma semana que eu tive, acho que deve ter sido uma crise, né? Então, na verdade, a gente nunca imagina, né, o que vai acontecer na vida da gente, né? Então, eu acho assim, gente, o que é importante? A gente viver muito bem o hoje, né? A gente não sabe daqui a 5 minutos o que vai acontecer, tá? Então, a gente precisa viver a vida de uma forma leve, a vida de uma forma mais tranquila, com menos ansiedade, não fiquem se cobrando tanto, né? Eu acho que essas características da personalidade que geram ansiedade.
a cobrança muito grande, o perfeccionismo, centralizar todos os problemas para vocês, entenderam? Então isso vai gerando uma tensão tão grande na mente e também a tensão no corpo, que de repente vocês começam a sentir até pontadas. Oi, Neuza, tá dando certo aí no grupo? Tá me ouvindo bem também? Dá um ok pra mim, tá? Que eu tô fazendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Raquel, boa noite, tudo bom? Não consigo viver zen, vivo tensa demais. Então, Raquel, por isso que, ó, uma coisa que é importante, se você vive tensa, você precisa começar a perceber como é que você foi educada, em que momento da sua vida você foi adquirindo um comportamento condicionado, né? A nossa educação é em função do quê? Do condicionamento. Então, assim, você de repente vai aprendendo a viver tensa, né? Vai aprendendo a se cobrar muito, mas isso desde lá de trás, desde a infância. Oi, Neuza. Sim, tudo ok no grupo e na página. Ai, que legal. Fico feliz que tá dando certo, né, gente? Eu fiquei um pouquinho afastada aí de vocês, mas estou de volta, tá? E aí vamos tentar novamente fazer as lives uma vez por semana, tá? Para eu poder ajudar vocês cada vez mais, tá? Então podem colocar as perguntas aqui, que eu tô à disposição. Oi, Cristiane, tudo bom? Os médicos me passaram atenolol. Então, atenolol às vezes é para controlar o batimento cardíaco, né? Então, isso é muito comum acontecer, tá? Laisa, dá dicas de algumas leituras sobre a síndrome do pânico e ansiedade. Quero ler sobre. Então, Laisa, assim, se você quiser também, tem o meu site, eu posso estar colocando para vocês, assim, vai estar mais especificado, né? Em termos dos sintomas. Geralmente, assim, quem tem a síndrome do pânico já sabe que tem taquicardia. Oi, Rô, tudo bom? Então, assim, tem a taquicardia, transpira muito as mãos, né? Sente uma sudorese muito grande, tá? Às vezes sente tremores nos braços, às vezes nas pernas. A sensação naquele momento é que a pessoa vai morrer, né? Se uma pessoa chegar e falar assim, não, fica calma, você não vai morrer, não adianta. Então, às vezes, assim, o que o familiar também precisa estar fazendo para estar ajudando essa pessoa? É, de repente, né, falar para ele, faça a respiração diafragmática. O que seria isso? Vocês inspiram, contam mentalmente até 4, vão enchendo aqui a região do diafragma, tá? Expira bem devagar, conta mentalmente até 4. E aí vocês vão fazendo essa respiração várias vezes, até pra gente fazer uma prevenção, entendeu? Para vocês não chegarem a ter uma crise. O que é mais importante no tratamento é a prevenção, né? E não buscar na hora que vocês estão desesperados, entenderam? Oi, boa noite, Sueli. O cloreto de magnésio ajuda na insônia? Ajuda bastante também, né? E o que acontece, né? Por exemplo, na TAG... no transtorno do pânico, na depressão, a pessoa sente muita insônia, né? Às vezes o que eu percebo aqui no grupo, que tem gente que fica, né, de repente, às vezes, desculpa, a noite inteira, né, digitando, fala, tô com insônia, aqui tá acordado, tal, não sei o quê, porque eu durmo tarde, né? Então, assim, às vezes a pessoa, assim, não tira a noite para descansar. Né? Então, o nosso corpo necessita realmente desse descanso. O nosso corpo precisa realmente restabelecer a energia que a gente às vezes desgastou durante o dia, tá? Pra gente ter mais energia para o dia seguinte. Então, a noite é muito importante, né? Então, assim, isso que eu vou estar ensinando hoje no finalzinho para vocês começarem, entendeu? A dormir melhor, começarem a ter um sono mais reparador, um sono mais profundo. Neuza, grupo 24 horas. É mesmo, né, Neuza? Geralmente, o pessoal fica ali ligado, né? 24 horas. Mas assim, que legal que tem muita gente ali que tá lá ajudando, né? Então, assim, gente, quem tá em terapia, o que é legal? Boa noite, Sabrina. Tenho síndrome do pânico e ansiedade. Toma, vem lá a Faxina 225 mg.
Ok, eu acho que assim, Sabrina, uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa confiar no médico, gente. Não adianta a gente ir no médico, chegar e falar assim, ah tá, eu não gostei da medicação, eu não vou tomar. A gente precisa confiar nesse médico, né? Pra gente fazer o tratamento até o fim. Porque não adianta, acho que pânico é o seguinte, pânico, TAG, toque, estresse pós-traumático, fobias, a gente tem que começar um tratamento e ir até o fim, senão vai voltar lá na frente. Então, para não voltar lá na frente, então vamos terminar direitinho os 2 tratamentos, né? Oi, Rô, gente, não conseguindo assistir hoje. Minha internet tá uma M hoje. Vou ligar na Vivo e quebrar tudo já. Não fica nervoso. Nervoso, assim, é uma coisa que faz mal pra gente. A gente precisa aprender a viver, né, a vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais saudável. A gente fica muito em função da doença, né? A gente vai desenvolvendo hipocondria também, né? Aquela coisa, uma pessoa fala que tá doente, tá com um problema na garganta, eu tô com câncer, né? Então, de repente, sei lá, uma pessoa que tá com um problema no estômago, eu também desenvolvi um câncer. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que combater esses pensamentos negativos, né? Como? Veio um pensamento negativo, pensa o pensamento positivo. Veio um pensamento negativo, pensa o pensamento positivo. Isso quantas vezes for necessário durante o dia, tá? Até o cérebro começar a entender que realmente vocês precisam trabalhar mais para esse lado positivo. Boa noite, Marina. Tem alguma medicação, tipo Buscopan, que pôs pior a ansiedade? Tomei na veia e me senti muito mal. Não. De repente, o Buscopan, talvez você estava com algum problema no estômago, né? Não tem nenhuma correlação, entendeu? Por exemplo, dessa medicação de você ficar com uma ansiedade acima do normal. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Marina, tudo bom? Gente, aqui também no meu grupo, tá? Podem fazer perguntas, viu? Que a gente vai respondendo aqui dos 2 lados, né? Então, assim, gente, de repente, começar a entender. Hoje eu tive uma crise. Então, comecem a voltar a semana e começam a pesquisar o que aconteceu na segunda, na terça, na quarta, que de repente alguma coisa vocês não se sentiram bem ou alguma coisa vocês foram obrigados a fazerem. Que isso acontece muito. Às vezes a pessoa se sente obrigada a fazer determinada coisa que ela não quer naquele momento, tá? E aí ela pode ter, de repente, depois uma crise de pânico. Boa noite, Suelen. Tô com muita ansiedade, crise de pânico, tá muito direto. Então, Suelen, é importante fazer o tratamento. Não sei se você tá em tratamento, né? Mas fazer o tratamento com o médico, o tratamento com a terapia, tá? Para você equilibrar os neurotransmissores, que tem esse desequilíbrio químico no cérebro também, tá, gente? E aí é importante tomar a medicação para equilibrar os neurotransmissores, né? E aí começa a equilibrar o quê? As crises. E a terapia é importante para vocês terem esse entendimento, esse autoconhecimento de tudo que aconteceu na vida de vocês, desde a infância até hoje. Para vocês terem um comportamento mais assertivo, um comportamento mais saudável, né? Então, se você está tendo, né, mais crise, mais ansiedade nesse momento, é importante você tá fazendo tratamento. Se você estiver fazendo tratamento, Sueli, não sei se você tá, se você quiser colocar aqui, mas assim, conversar com a sua psicóloga, conversar com o seu médico também, tá? Que de repente, às vezes, você ainda continua tendo, né, as crises e você ainda não tá se sentindo totalmente bem, né? Então, assim, essa técnica, né, que muita gente pergunta, né, mas o que é isso, essa técnica do treinamento autógeno, né, que eu uso, né, nesses 34 anos, assim, o que eu pude perceber em todos os pacientes, pessoas que se curaram, que realmente não tem mais crise, tá? Não tem mais aquela ansiedade acima do normal, vive uma vida tranquila, uma vida normal, com estresse, com ansiedade, com dificuldades na vida, mas enfrenta de uma forma mais equilibrada. Por quê? Porque começa a equilibrar os neurotransmissores com essa técnica do treinamento autógeno. E aí consegue equilibrar o batimento do coração, a pressão arterial, tá? Todos os órgãos internos também, né? Por isso que também
é importante também fazer. Boa noite, Daniela. É normal ter tonturas, síndrome do pânico e ansiedade? Então, transtorno do pânico está classificada dentro das neuroses, tá? Então, dentro de transtornos de ansiedade, né? Então, vocês podem ter visto também a questão do padre Fábio de Mello, né? Que ele falou a respeito, né? Que ele também tá com o transtorno do pânico. Você vê que assim, não escolhe, né? Profissão, não escolhe classe social, não escolhe. O que escolhe? Escolhe as características da personalidade. Então, são geralmente pessoas perfeccionistas, pessoas que se cobram muito, pessoas centralizadoras, né? Então, essas características que vão desenvolver, de repente, até um transtorno do pânico. Então, são essas características da personalidade que vocês precisam começar a observar melhor, que vocês precisam começar a entender que vocês precisam modificar esse perfeccionismo. Por que eu preciso fazer tudo perfeito, tá? Por que eu tenho que ser centralizadora? Por que de repente tudo que acontece eu tenho que estar ali no centro, eu tenho que estar ali resolvendo as coisas? E de repente confiar mais nas pessoas também, né? Porque às vezes muita gente começa a fazer alguma coisa e de repente passa, de repente no trabalho, né? Passa para uma outra pessoa. Mas aí vai lá ver se a outra pessoa está fazendo direito, né? Por quê? Porque não confia, né? Ninguém vai fazer igual a gente, né? Isso que a gente tem que entender. Mas isso a gente precisa modificar aos poucos. Conforme vocês modifiquem, né, essas características da personalidade, tenho certeza, gente, todos vão estar aqui falando que estão curados. Todos vão estar aqui dando depoimentos legais, né, de estar ajudando as outras pessoas. Boa noite, Dani. Tenho sinofobia e comprei uma cachorrinha para perder o meu medo. Não tenho medo dela em si, mas eu não vi o restante. Mas legal isso de você ter comprado, né, o cachorrinho, que de repente assim você vai tendo o contato, né? E eu acho que a partir do momento que os animais pra gente, eles têm também um efeito muito terapêutico, né? Quem tem cachorro, gato, né, em casa, né, a gente começa a liberar a ocitocina, né? Então a ocitocina é um hormônio que é relacionado com amor, relacionado com momentos de felicidade. Então, conforme você está ali acariciando o seu bichinho, o seu animal, ou o cachorro, ou um gato, aquilo está fazendo muito bem para vocês, né? Então, hoje em dia é utilizado também os animais em tratamentos também com transtornos mentais. Daniela, quando ouço que alguém morreu, acho que vou também. Não, Daniela, é isso que você precisa mudar, tá? Conforme você pensa assim, você vai ficar tensa, você vai ficar ansiosa, você vai começar a sentir uma pontada no peito, aí um monte de outros, né, efeitos. Você tem que combater esses pensamentos, falando ao contrário. Não, a pessoa de repente aconteceu alguma coisa, eu tô ótima, eu não vou sentir nada, né? Eu tô saudável. E começar, sabe, colocar isso como um comportamento na vida de vocês. Oi, Carla. Também sinto medo de morrer. Então, Carla, na verdade, a maioria das pessoas sentem realmente medo de morrer, né? Lógico, a gente sabe que um dia, né, tudo isso vai estar acontecendo mesmo, né? Mas a gente não precisa ficar pensando. Se eu ficar pensando, mas que dia que eu vou morrer? Mas como eu vou morrer? Ai, mas não sei o quê, eu não vivo mais. Eu vou ficar aqui sentada, paralisada, e eu não vou ter, sabe, nenhuma condição de fazer mais nada na minha vida. Não vou conseguir sair de casa, não vou conseguir ir pro trabalho. Então, por isso que a gente precisa mudar aqui o nosso pensamento. Se a gente não combate os nossos pensamentos, não adianta. A gente vai ficar ali paralisado mesmo, sem fazer absolutamente nada, tá? Só pensando coisas ruins e gerando mais hipocondria também. Oi, Ana. Olá, eu tenho pânico mais de 7 anos. Tomo remédio todos os dias, agora descobri que sou hipertensa também. Então, Ana, assim, de repente, eu não sei nesses 7 anos se você faz tratamento também com terapia, porque às vezes o que eu percebo, gente, que muita gente só vai buscar remédio. Por quê? Muita gente chega e fala assim, tá, que nem o padre Fábio de Mello, ó, ele falou um negócio que eu observei bem, ele
acho que tá com síndrome há uns 2 anos, e ele tá tomando medicação. Aí até a repórter perguntou para ele, mas e a análise, a terapia, né? O senhor vai fazer? Ele falou, isso é um próximo passo. Errado. O passo tem que ser igual ao tratamento médico, né? Se a pessoa faz a terapia junto com o tratamento médico e começa e vai até o fim do tratamento, aí a pessoa se cura, tá? A pessoa realmente não vai ter mais sintomas nenhum. Vocês precisam entender, são esses gatilhos que vão acontecendo no cérebro, que vão gerando esse nível de ansiedade acima do normal e que vai acontecendo cada vez mais da pessoa realmente ter mais crises, mais ansiedade, né? E mais outros transtornos, às vezes acoplados também com pânico. Daniela, no período menstrual aumenta a minha ansiedade. Sim, infelizmente para as mulheres acontece muito, Daniela, por quê? Por causa dos hormônios, né? Então, geralmente, durante a menstruação e na menopausa também, tá? O que vai acontecendo? A mulher, ela vai tendo muito mais crises de pânico, né? Então, por isso que é importante fazer sempre um trabalho bem focal, né? Não importa, às vezes tem muita gente que fala, mas a terapia cognitiva comportamental, ela é a única mais importante? Não, né? Por exemplo, com meus pacientes, eu utilizo não só a terapia cognitiva comportamental, tá? Mas eu utilizo também a hipnose, utilizo a regressão, utilizo o treinamento autógeno. Então, assim, para cada caso, você tem que fazer uma técnica específica, né? Para que realmente a pessoa ela tenha um efeito melhor, entendeu? No processo da terapia, né? Porque quem é muito ansioso não aguenta ficar muito tempo, não é? Quer tipo tudo pra ontem, né? Tipo, né? Tem muita gente que chega aqui e fala assim, e aí, quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Quanto tempo você vai me dar alta, né? Né? Então, assim, depende muito, né, de como a pessoa também ela vai estar querendo se modificar, entendeu? Como essa pessoa vai estar querendo realmente mudanças no comportamento. Aí sim a pessoa se cura de tudo, não importa se é transtorno do pânico, se é toque, se é ansiedade, TAG, fobias, depressão. Oi Dani, onde você trabalha? Queria fazer regressão. Então Dani, assim, eu tô aqui, é até legal assim vocês colocarem também, né? Onde é que vocês estão, a cidade, o estado. Eu tô aqui em São Paulo, na capital. Eu tô aqui atrás do metrô Santa Cruz, aqui do shopping Santa Cruz. Vocês, quem mora aqui em São Paulo deve conhecer, né? Então, o meu consultório fica aqui. Aí, se vocês quiserem colocar a cidade que vocês estão, o estado, seria legal, né? Pra gente estar conhecendo melhor. Oi, Nice. E quando você já detectou o problema, o que fazer? Tipo, quando chegou a quinta-feira, que uma pessoa perguntou aí no grupo. Então, Nice, a questão, por exemplo, dessa quinta-feira, que a pessoa começa a passar mal na quinta-feira. Então, aconteceu com certeza alguma coisa numa quinta específica, não sei, pode ser agora, pode ser um tempo atrás, que de repente aconteceu uma situação ruim e que a pessoa começa a ter mais ansiedade e começa a ter, de repente, mais crises, né? O que ela tem que fazer? Fazer um trabalho preventivo, isso que eu sempre falo, que é mais importante. Respiração diafragmática tem que fazer todos os dias. Ao acordar, fazer mentalizações positivas, que aquele dia vai ser ótimo, que aquele dia realmente vocês vão conseguir sentir segurança, determinação, tá? E isso é muito importante, tá? A partir do momento que vocês começam a trabalhar com a mente de vocês nesse sentido, vocês já estão preparando o cérebro para que realmente tudo dê certo naquele dia, para que vocês não entrem naquele pensamento negativo, tá? Oi, Suelen, sou de Criciúma, Santa Catarina, que legal. Oi, Eduardo, tudo bom? Quiser fazer alguma pergunta, tá? Tá aqui à disposição. Oi, Célia, senti dores fortes no peito e nas costas, quase fui ao médico. Então, isso o que pode acontecer, Célia? Às vezes uma ansiedade basal que a gente chama. O que é ansiedade basal? A pessoa, ela chega no final do dia com uma tensão muscular muito grande. Então, ela começa a sentir dores no corpo. Isso é muito comum, tá? De repente, ela começa a ficar numa irritabilidade muito grande. Tipo, sons muito altos, a pessoa não consegue ouvir. De repente, assim, ligar a televisão e ficar assistindo. Às vezes, no programa, a pessoa começa a ficar irritada.
a falta de concentração, de repente a memória também, né? Então essa ansiedade basal, ela geralmente acontece todos os dias. Por quê? Por causa que o nível de tensão, o nível de estresse, de ansiedade está acima do normal. Por isso que a pessoa sente essas dores, né? Então isso não é motivo às vezes para você ir no hospital, que às vezes acontece muito isso, né? A pessoa está começando a se sentir mal, fala assim, então eu prefiro ir no pronto-socorro. E não, vocês precisam aprender a ter esse autocontrole, vocês precisam aprender a relaxar para que vocês consigam passar aquele momento da crise, né? Para cada pessoa demora um tempo, mas que vai passar, vai, né? Isso é uma coisa que a Neuza geralmente sempre fala aí também no grupo para vocês, né? Boa noite, Alane. Sinto muitas dores todos os dias. Já fiz muitos exames e não dá nada. Muita dor nas costas e peito. Então, Alane, isso que eu estava falando. De repente você está tendo uma ansiedade basal, que é essa tensão, né, essa rigidez muscular, né? Então começa a dar até dor no peito mesmo. Às vezes vocês acham que é alguma coisa no coração e não, é da tensão realmente muscular que vocês estão sentindo, né? E dá dor nas costas, dor nas pernas, dá realmente, é uma coisa ruim, é físico mesmo, tá? Boa noite, Verônica. Eu sinto um fogo dentro de mim, é horrível. Então, Verônica, é muito comum acontecer isso. Às vezes a pessoa sente um calafrio, né, por dentro. É como se por dentro a pessoa estivesse assim, sentindo um frio muito intenso. Ou às vezes um calor muito intenso, tá? Por causa do desequilíbrio químico também no cérebro, tá? Por isso que a pessoa sente isso. Então, por isso que é importante sempre a medicação junto com a terapia. Senão, realmente, a pessoa não se cura. Aí, realmente, o tratamento não vai surtir efeito. Oi, Rô, conseguiu voltar? Oi, Daniela, amei, doutor, isso mesmo. O autocontrole. Então, é isso que vocês precisam aprender, né? Esse autocontrole, tá? De vocês realmente terem esse poder. Todos vocês têm um poder mental muito grande, né? E a gente precisa utilizar esse poder da mente a nosso favor e não ao contrário, como a gente geralmente faz, né? Então, de repente, aquilo, o pensamento, a pessoa, sei lá, morreu, de repente aconteceu alguma coisa, vai acontecer comigo também. De repente a pessoa, sei lá, tá sentindo uma dor, eu também vou sentir. Não, eu vou estar extremamente saudável, eu vou estar extremamente equilibrada, né? É assim que a gente tem que começar a trabalhar a nossa mente. E com certeza, todos vocês, se fizerem isso todos os dias, vocês vão conseguir, tá? Elizabeth pergunta, doutora, se existem tratamentos alternativos para depressão, síndrome do pânico ou ansiedade? Ou só mesmo o uso de medicações controladas e terapias, medicações homeopáticas, fitoterápicas? Então, Elizabeth, assim, a gente pode fazer, na verdade, você tem que fazer uma mescla, às vezes, de tratamento, né? Tem muita gente, dependendo do grau que a pessoa esteja, por isso que é importante primeiro o diagnóstico correto, tá? Tendo um diagnóstico correto, de repente a pessoa pode fazer vários tratamentos em conjunto, né? Faz uma terapia, faz um tratamento médico, faz uma acupuntura, faz uma yoga, faz uma meditação, né? Faz o treinamento autógeno junto. Então, é uma mescla, né, de técnicas que você pode estar buscando e que você consegue esse retorno mais rápido, de repente, né? Então, depende muito do grau. Eu já tive pacientes, né, no grau leve, por exemplo, do pânico, que não teve necessidade de tomar medicação. E a pessoa conseguiu equilibrar, conseguiu ficar sem as crises, né? Então, depende muito de cada caso. Tem um grau leve, o moderado e o grave, né? Então, depende muito de cada um nesse sentido. Às vezes, sinto frio só nos pés. Então, por quê? Quando você está ansiosa, geralmente as mãos e os pés eles ficam frios, as extremidades ficam mais frias, né? Então, isso é muito comum. Hoje fui na reunião escolar do meu filho sozinho. Depois tive uma puta crise pós-enfrentamento, mas estou ótimo. Então, Rô, que bom. Pelo menos assim, você enfrentou essa situação, isso que é o mais importante, né? Então, você foi sozinho. E é legal também você começar a realmente sair mais sozinho, né? Para você ter esses enfrentamentos e você realmente saber que você tem essa força interior. Que você consegue sair sozinho também. Que você vai se sentir super bem também na rua, né? É legal isso.
Oi, Sueli, boa noite. Em alguma situação sinto crises de desmaio, só que ao desmaiar, por assim dizer, no meio consciente ver. Não, o que eu entendi é talvez você tenha uma sensação de desmaio, né? Então isso é muito comum, né? Então de repente assim, às vezes na crise do pânico, a pessoa tem aquela sensação que parece que ela vai desmaiar, né? Tem alguns pacientes até que desmaiam, tá? Tem outros que não, só tem aquela sensação, às vezes do desequilíbrio também do corpo, né? Então isso também é muito comum. Oi, Rô, enfrentei isso aí, parabéns, tá vendo? Eu acho que é legal também, gente, ó, depois que a gente terminar a nossa live hoje, coloquem aqui cada um, tá? Vamos fazer durante uma semana isso. Todo mundo vai colocar aqui quais foram as situações que vocês conseguiram superar, né? O que era difícil para vocês estarem enfrentando e vocês conseguiram. Então, quanto mais vocês têm, vamos dizer assim, quanto mais vocês conseguem fazer esses enfrentamentos, mais segurança vocês vão ter para outras situações difíceis também. Vocês vão conseguir enfrentar outras situações com muito mais tranquilidade, tá? Então, por isso que é importante esses enfrentamentos, né? Sempre com acompanhamento também terapêutico. Oi, Alane. Estou na fase do desmame. Quais são suas dicas? Tenho TAG e síndrome do pânico, tomo prazolam, paroxetina, estou tentando tirar, estou 5 dias sem dormir direito. Então, Alane, assim, precisa conversar com seu médico direitinho, o desmame, né? Porque quem tem que tirar a medicação, gente, é o psiquiatra, tá? Não adianta, eu sei que todo mundo faz, mas não adianta tirar a medicação por conta. Porque é o médico que vai ter o entendimento de realmente tirar aos poucos do organismo, para você não ter os efeitos colaterais, entendeu? Para você se sentir mais segura. Então é importante também na terapia, não sei se você está fazendo, Alane, mas assim, na terapia você conversar com um profissional, a psicóloga ou psicólogo, não sei o que você esteja fazendo, para você se sentir segura nesse processo do desmame também, tá? Boa noite, Ana. Doutora, eu chego a travar até meu maxilar. Não consigo nem falar. Minha crise é fortíssima. Tenho vontade de correr, né? Isso. Então, geralmente às vezes acontece, porque assim, a tensão que você coloca aqui, né? Eu acho que assim, a mandíbula, na verdade, a gente, né, de uma forma inconsciente, é a nossa primeira fase que a gente tem contato com o mundo, a nossa fase oral, né? Então, para um bebezinho, quando você dá alguma coisa pro bebezinho, o que ele faz? Ele coloca na boca para saber se é bom ou se é ruim. Então, é o nosso primeiro contato que a gente tem com o mundo. E às vezes aqui, inconscientemente, a gente vai extravasando muito, às vezes, agressividade. Então, a gente vai tensionando essa região e, de repente, às vezes a pessoa pode ter também dores de cabeça, né? Então, por isso que é muito importante vocês começarem a aprender a relaxar, tá? Começarem realmente a ter esse autocontrole todos os dias para vocês fazerem um trabalho preventivo, para vocês não chegarem a ter uma crise. Oi, Daniela. Vou passar psicólogo, já estou em tratamento. Que bom! Muito bem, Daniela. Eu acho que isso é importante, né? E eu acho que é legal vocês colocarem postos assim. Falar assim, olha, eu tô fazendo tratamento com médico, com psicólogo, né? E coloca realmente há quanto tempo, né? Quais são os efeitos, o que vocês mudaram, tá? Isso é importante. Oi, Rô. A crise que tive na escola do meu filho na reunião é porque minha primeira crise foi na sala de aula, terceiro colegial. E aí, então, porque assim, é um gatilho, né? É aquilo que eu tava falando no comecinho. São memórias que a gente vai registrando na nossa mente que são negativas. Então, toda vez, às vezes, que a pessoa tem o contato com essas situações específicas, aí a pessoa começa a passar mal. Por quê? Porque ela tem um nível de ansiedade acima do normal. É como se você tivesse uma emoção regredida, né? De você entrar em contato com aquela situação lá atrás que você passou. Então, numa próxima vez, tenho certeza, você já não vai sentir mais nada. Oi, Rô, tudo bom? É que às vezes passa rápido, tá, gente? Então, coloque novamente que aí eu leio outra vez.
Ruth, a sensação de estar engasgada é horrível, a garganta trava. Sim, você sabe que tem gente, às vezes, que tem dificuldade de beber, às vezes, água, que parece que tem uma bola, né, na garganta. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Por causa da tensão, da rigidez muscular que vocês ficam, tá? Então, por isso que é importante realmente fazer esse trabalho do relaxamento da musculatura, tá? Entrar em contato com o eu de vocês, né? De vocês realmente se encontrarem, sabe? De vocês se sentirem bem, tá? O Elizabeth pergunta, doutor, se existe tratamento de acupuntura e psicologia juntos. Sim, ajuda na ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, sim, tem. Porque hoje em dia tem muitos psicólogos que eles fazem também acupuntura, né? Apesar que assim, eu sou mais a favor assim sei lá, do médico fazer, né? Mas assim, tem profissionais muito bons que você pode fazer também acupuntura, né? Oi, Reinaldo, tudo bom? Nossa, quanto tempo! Oi, Camila, tudo bem? Rodrigo, Alane, quantos mg você tomava de prazolam? Você está tirando quanto dele? Bem, aos poucos, a prazolam dá muita abstinência. Então, isso que eu estava falando, Rodrigo, ela precisa conversar com o médico, porque o médico ele vai ter realmente a condição de saber como ela vai retirar essa medicação. Porque essas medicações são fortes, né? Então a gente não pode retirar de um dia para o outro, porque realmente vai dar abstinência, vai dar um monte de efeitos colaterais. Isso é muito comum acontecer. Então por isso que é importante fazer um trabalho mais focal na terapia, para que ela sinta segurança, para ela retirar a medicação numa boa, sem sentir efeito nenhum de efeito colateral, nem abstinência, nada. Boa noite, Rô. Amor, eu tomo trato 4 meses. Às vezes me sinto medo, é normal? Você tá fazendo tratamento há 4 meses, isso que eu entendi, né? Então, assim, 4 meses, se você tá tomando medicação, já era para estar equilibrando as crises. O que é importante é você conversar com o seu médico, tá? Isso que é importante, gente, a gente saber liga, manda um e-mail, não sei, né? Cada um tem um jeito de estar conversando, né? Porque as crises têm que estar estabilizadas. Após um mês já tem que estar estabilizadas, né? Então, às vezes é uma dosagem que às vezes não está muito bem, né? Às vezes tem que aumentar um pouquinho, isso é normal. Às vezes você precisa mudar a medicação, isso é normal também tá acontecendo, né? Porque cada organismo reage de uma forma diferente, né? Então, não tem assim o remédio específico que é o ótimo para todo mundo, né? Isso não existe. Não tenho crise, mas sinto um medo às vezes. Às vezes é o medo de ter medo, né, Rô? Isso acontece muito, né? Por isso que é importante você aprender esse autocontrole, aprender um relaxamento, né? Aprender realmente a fazer essa concentração de você se desligar um pouquinho das tensões do dia a dia. É isso que todos precisam aprender, tá? Se todos conseguirem, pelo menos 15 minutos por dia. O que são 15 minutos? Não é nada, né? De vocês colocarem uma música, né? Uma música suave. Não sei se vocês estão ouvindo, eu coloquei uma música aqui, tá? Que eu uso bastante. Ela tá bem baixinha. Então, assim, coloca uma música suave, né? Liga ali o abajur, deixa o quarto na penumbra, né? Para vocês realmente se sentirem mais relaxados, tá? Para vocês se sentirem mais tranquilos. Então, vamos tentar fazer essa meditação agora. Nós vamos fazer, eu vou ensinar para vocês um exercício. Vocês vão procurar, de repente, uma música gostosa que vocês gostem, tá? E nesse momento, vamos fechar os olhos. Vamos parar um pouquinho de fazer as perguntas. E vamos nos concentrando em várias situações gostosas, situações agradáveis, situações de felicidade que a gente viveu lá atrás, na infância, brincando com os amigos. Vamos deixar essas memórias bem fortes na nossa mente. Vamos respirando bem devagar
Inspira mentalmente, conta até 4, solta o ar, conta até 4. Vamos fazendo essa respiração várias vezes, a respiração diafragmática, e vamos mentalizando apenas situações felizes, apenas situações de segurança, de força. Vamos mentalizando situações gostosas que a gente viveu na nossa adolescência, com os amigos, de paz, de felicidade. Vamos deixando essas memórias bem intensas na nossa mente. E nesse momento, só se concentrem na sua respiração e nessas lembranças de segurança, de paz, de amor. Vocês vão fazer essa mentalização todos os dias antes de dormir. E vamos mentalizar uma frase. E vocês vão repetir a frase 3 vezes. Todos os dias eu sinto segurança, determinação e felicidade. Todos os dias eu sinto segurança, determinação e felicidade. Todos os dias eu sinto segurança, determinação e felicidade. Vamos ficando com essas memórias bem tranquilas nas nossas mentes. Eu tenho o controle sobre o meu corpo. Eu tenho controle sobre a minha mente. E essas memórias gostosas da infância, da adolescência, elas vão ficando cada vez mais fortes na mente. E vocês vão fazendo essa respiração bem devagar. Inspira pelo nariz, enche o diafragma, solta o ar pela boca, esvazia o diafragma. E a partir desse momento, vocês têm o controle sobre a mente e o controle sobre o corpo. Todas as noites vocês vão fazer esse exercício. Tenho certeza absoluta que se todos fizerem isso todas as noites, mentalizar essa frase, escreve a frase, senão a gente esquece, né? Peguem aí uma caneta, um papel e a gente vai escrever. Todos os dias eu sinto segurança, determinação e felicidade. Vocês vão repetir sempre 3 vezes essa frase e sempre vão fazer essa mentalização que a gente fez, buscando memórias positivas, memórias gostosas na infância, na adolescência. E antes de dormir vocês vão fazer tudo isso, tá? Durante o dia vocês podem também fazer isso, né? Num horário assim que vocês, né, determinarem, não precisa ser sempre no mesmo horário, tá? Vocês façam isso, eu tenho certeza que vocês vão se sentir super bem. Vocês vão sentir o total domínio sobre o corpo, vão se sentir muito mais equilibrados. Tá bom, gente? Oi, Ruth. Rose, sentia tanta tontura da primeira vez que tive. Então, gente, assim, essa coisa da tontura, dos efeitos, né, dos sintomas físicos, a gente precisa começar a desfocar do nosso corpo. Isso que eu ensinei para vocês agora, tá? Nesse exercício mental, a gente precisa, toda vez que se sentirem que vocês estão muito focados no corpo, vocês vão deitar, né?
Vou colocar um abajur, ficar assim o quarto na penumbra, coloca uma música de fundo e vocês vão mentalizar tudo isso que a gente fez aqui. Porque aí vocês começam a aprender a desfocar dos sintomas físicos. E aí eu tenho certeza que todos vão se sentir cada vez melhores, tá bom? E olha, desculpa para quem eu não consegui responder aqui, tá? Mas fiquem tranquilos, assim, coloquem todas as dúvidas, que eu vou estar respondendo um a um para vocês, tá? Eu sei que é pouquinho tempo, 1 hora só, mas vamos tentar fazer uma vez por semana, tá bom? Pra gente estar se encontrando aqui. Eu agradeço, né? Gosto muito de estar aqui com vocês, de estar conversando com vocês, né? De estar tentando ajudar. Eu acho que isso que é importante, né, na vida. A gente ajudar o outro, né? Da gente fazer esse grupo de autoajuda, né? Quanto mais a gente ajudar os outros, melhor a gente vai estar se sentindo, né? Um vai estar ajudando, vai dar força pro outro. E vamos colocar, olha, vamos terminar agora a live, mas vamos colocar os posts aí dizendo, tá? Coisas de superação, que vocês conseguiram conquistar, tratamento que vocês estão fazendo, quanto tempo vocês estão fazendo com o médico, com a terapia, né? E que de repente assim vocês estão conseguindo conquistar um outro mundo, né? Estão conseguindo conquistar uma mudança de comportamento, essa reforma íntima que a gente precisa estar fazendo. E são todos os dias, né? Então eu agradeço muito, tá? De vocês estarem aqui, da gente estar batendo esse papo gostoso, tá bom? E eu vou estar respondendo depois para todo mundo, tá? Então uma boa noite, fiquem em paz e espero que vocês façam essa mentalização que eu ensinei para vocês, tá bom? Um beijo, fiquem em paz. Tchau!